Olá, Contigo Lovers, tudo bem com vocês? Se hoje nós temos tratamentos eficazes que permitem que uma pessoa viva tranquilamente com HIV/AIDS, tendo uma vida longa, saudável e indetectável, que significa que o vírus não é transmitido, lá em 1985, o cenário era outro. Era um verdadeiro filme de terror. Um ano onde o preconceito reinava, a desinformação ditava a velocidade das pesquisas e o diagnóstico era visto como uma verdadeira sentença. E hoje aqui no canal vou reagir a uma reportagem histórica marcante da TV norte-americana chamada Desesperados pela Cura, apresentada pelo jornalista Geraldo Rivera. Na reportagem mostra o desespero dos americanos na época, que largavam tudo para ir para Paris atrás de um tratamento que havia surgido, um tratamento que ainda era experimental, o HPA-23, no famoso Instituto Pasteur. Esse vídeo é um arquivo importante que conta a história não só da medicina, mas também do desespero e da luta do ser humano pela sobrevivência. Então já deixa seu like para o YouTube entender que o conteúdo é bom, entregar o vídeo para mais pessoas. Você que está me assistindo aí e não é inscrito, se inscreva, por favor, me ajude a crescer dentro da plataforma. Tem gente que vem aqui, assiste os vídeos, mas não se inscreve. Isso faz parte e ajuda muito a gente que é criador de conteúdo. E feito isso tudo, eu dou o play daqui e você vem comigo. O Sr. Croft Hudson adquiriu a síndrome da imunodeficiência adquirida, diagnosticada há mais de um ano nos Estados Unidos. Ele veio a Paris para consultar um especialista nessa doença. Síndrome da imunodeficiência adquirida por AIDS. Hoje sabemos que a AIDS é, na verdade, um estágio muito avançado de uma infecção viral. Há anos sabemos que o vírus ataca o sistema imunológico, tornando as vítimas incapazes de combater doenças mortais. Novos dados mostraram que a AIDS também ataca o sistema nervoso central. No início, acreditava-se que o vírus da AIDS afetava apenas homens homossexuais, haitianos, usuários de drogas e pessoas que pudessem ter recebido hemoderivados, como hemofílicos, pessoas que precisam de transfusões de sangue. Ou seja, um combo perfeito de minorias que já sofriam preconceito. Agora sabemos que o vírus da AIDS também pode ser transmitido sexualmente entre homens e mulheres. Há estimativas de que entre 1 milhão e 2 milhões de americanos sejam portadores do vírus sem sintomas. Outros 100 mil apresentam sintomas, como suores noturnos, gânglios linfáticos inchados e infecções por mononucleose. 12 mil pessoas no ZEUA têm AIDS em seus estágios finais. Pesquisas para encontrar a cura da AIDS resultaram no isolamento de um vírus. Nos Estados Unidos ele é chamado de HTLV-3. Na França é conhecido como LAV. E desde que o vírus foi isolado pela primeira vez na França há 2 anos, os franceses têm realizado experimentos antivirais em pacientes de forma agressiva. Geraldo Rivera está fazendo uma reportagem sobre a luta contra a AIDS na França. Ele tinha acabado de retornar de Paris quando as notícias de hoje sobre Rock Hudson foram anunciadas. E aqui está a reportagem de Geraldo. Rock Hudson, esse peso, esse nome que surge, que era um dos maiores galãs da Era de Ouro de Hollywood. Um símbolo de masculinidade, de beleza também, do cinema americano. E quando em 85 descobriram que ele estava em Paris para fazer esse tratamento, foi um choque para todo mundo. Porque aí a doença deixou de ser vista como a doença dos outros. Deixou de ser vista como um problema distante e algo que acabou invadindo a sala de estar de muitas famílias. Infelizmente, a viagem de Rock Hudson a Paris não deu resultados. Ele veio a falecer em 2 de outubro de 1985, pouco tempo depois dessa reportagem. Ele tinha 59 anos e foi uma das primeiras celebridades mundiais a falecer em decorrência de complicações do vírus do HIV/AIDS. Neste verão, Paris, a cidade luz, ficou lotada de turistas do nosso lado do Atlântico. As atrações famosas. Os restaurantes e os hotéis estão lotados. E em certas partes da cidade, o inglês parece tão comum quanto o francês. Um lugar realmente muito grande e emocionante. Certo. Americanos sempre foram fascinados por Paris. Mas as pessoas que você está prestes a conhecer não vieram aqui para ver a Catedral de Notre Dame ou a Torre Eiffel. Elas vieram aqui porque, para elas, era uma questão de vida ou morte.
Você já esteve em uma ala de pacientes com AIDS nos Estados Unidos e deve saber como é. Algumas pessoas parecem ser de Down. Quer dizer, são homens de 30, 35 anos que estão em cadeiras de rodas, não conseguem andar sem ajuda, não conseguem fazer nada e são forçados a fazer quimioterapia, o que danifica ainda mais o sistema deles. É a coisa mais assustadora do mundo. Quando seu médico disse que você tinha AIDS, ele lhe deu algum motivo para ter esperança? Não havia esperança? Na verdade, eu o procurei com esperança. Sabe, eu trouxe esperança para aquele relacionamento. Ele veio até mim no quarto do hospital e disse: sinto muito ele dizer isso, mas sua biópsia deu positivo. E isso, claro, significava que eu tinha apenas o que eu sabia o suficiente para saber que isso significava que eu tinha AIDS. E eu perguntei a ele quanto tempo eu tenho. Ele disse: não gosto de falar sobre essas coisas tão recentemente, com pacientes diagnosticados, mas no seu caso, já que você perguntou, vou lhe dizer, 2 anos. 2 anos de vida, uma sentença que na verdade se estendeu por mais 4 anos. O Bob veio a falecer em 1989. White e Steve Sanderson são 2 dos cerca de 40 americanos, incluindo Rock Hudson, que vieram a Paris em busca de esperança. Basicamente, Bob afirma que seu médico americano deu como morto. Acho que se eu tivesse seguido o conselho do meu médico e feito o cruzeiro e vendido meu carro e minhas economias, eu teria sido sacrificado. Eu não vou morrer. Eu assumi esse compromisso e fiz algumas escolhas que acredito ser escolhas eficazes. E de tudo o que posso dizer em termos de minhas leituras e conversas com médicos e pesquisadores aqui, tenho uma boa chance de sobreviver. A AIDS Não há Tanto era uma sentença naquela época que os próprios médicos diziam: não gaste o seu dinheiro, não invista em nenhum tratamento. Vá fazer um cruzeiro, venda seu carro, venda seus bens e vá aproveitar porque você tem pouco tempo. Olha que surreal isso, gente. cura comprovada para a AIDS. A praga de 5 anos já matou 12 mil americanos. Cerca de metade já está morta. Os outros provavelmente estão morrendo. E, ao contrário da situação na França, apenas um punhado de sobreviventes americanos está realmente sendo tratado contra a AIDS. Fiz um teste para descobrir se eu tinha um anticorpo para a AIDS e o resultado deu positivo. Fiquei bastante preocupado. E então meu médico me classificou como uma pessoa com a ARC, relacionada à AIDS. Fiquei meio assustado e disse: o que posso fazer? E ele disse: bem, não há realmente nada. Se você quiser, pode ir para o México. Há rumores sobre uma pílula por lá. Eu estava ficando muito preocupado. Na primavera seguinte, 2 filhos meus foram diagnosticados com AIDS e morreram 3 semanas depois. Fiquei preocupado porque elas eram muito saudáveis, assim como eu, antes disso. Nos primeiros Era tudo muito rápido, né? Descobria-se em um mês, no outro, talvez a pessoa nem estivesse mais. Era de uma velocidade absurda. A medicina não sabia como controlar, como frear aquele tipo de vírus. meses do meu mandato como secretário de Saúde e Serviços Humanos, declarei a síndrome da imunodeficiência adquirida nossa prioridade número 1 de saúde pública. Embora o governo federal tenha declarado a AIDS sua prioridade número 1 de saúde, a maior parte do esforço nacional dos Estados Unidos foi direcionada primeiro para a busca bem-sucedida de um teste para detectar AIDS em sangue doado, ERE. Em segundo lugar, para a busca até então ilusória por uma vacina para proteger as pessoas ainda não infectadas e finalmente para uma cura para esta doença fatal. Mas onde as prioridades deixam uma pessoa como Paul Hudson? Quando você está em guerra, por assim dizer, e o capitão do navio simplesmente diz: bem, não adianta lutar, você está em apuros. Seu rosto já Ele já estava com o que era chamado de síndrome de Kaposi. Ali ele já estava com a síndrome de Kaposi, que era um dos sintomas que manifestava-se em todos os pacientes que estivesse com a imunodeficiência baixa. E o Rock Hudson, ele serviu para ser um divisor de águas, porque a partir da morte dele é que o governo americano começou a encarar a epidemia de frente, começou a dar os primeiros sinais de que alguma coisa, de que algum controle deveria ser feito. estava marcado pelo câncer de pele que tantas vezes marca uma vítima de AIDS.
Paul Hudson me contou como um especialista americano reagiu quando Paul pediu para ser seu paciente. Ele conversou comigo rapidamente. Eu disse, você me aceitaria como seu paciente? Ele ergueu os olhos para o teto, olhou para cima. Yes, não há cura para a AIDS e nunca haverá. Ele disse, não aguento lidar com tantos jovens morrendo. Ele disse, simplesmente não aguento. Sinto muito, não vou aceitá-lo como paciente. E essa também foi sua resposta, não posso aceitá-lo. A AIDS é como uma bomba. Que angústia, gente, de um homem jovem ouvindo de um médico que não ia tratá-lo, que não ia aceitá-lo como paciente. Tudo isso por conta de um preconceito também. Ali o médico deu a desculpa que não aguentava mais ver tantas pessoas se indo. A gente entende que isso também destrói a saúde mental de pessoas que trabalham com a medicina. A gente viu isso em 2020, quando a área de saúde também ficou debilitada por ver tanta gente se indo. Não dá pra gente mensurar o tamanho do desespero que pessoas como ele sentiam na época. A pessoa perdia o rumo, né? Não tinha mais no que pensar, não tinha algo de bom a pensar. Os médicos não queriam tratar, era uma sentença. Um relógio com um pavio muito curto. Paul, por exemplo, foi hospitalizado pela primeira vez em Nova York há cerca de 10 meses. Em média, uma pessoa com AIDS pode esperar viver cerca de 2 anos após a primeira hospitalização. Não há muito tempo para ficar esperando que alguém descubra uma cura milagrosa. Então Paul aceitou a única esperança que lhe ofereceram. Ele veio a Paris para tratamento. Paul, você acha que vai conseguir? Tenho fé que sim. Mas, do ponto de vista científico, eu não publicaria isso. Os franceses não estão anunciando seu tratamento como uma cura. Mas, neste centro de pesquisa conhecido internacionalmente, com um histórico impressionante, eles estão buscando respostas. Foi quase exatamente um século atrás, quando um brilhante francês chamado Louis Pasteur descobriu uma cura para a antiga doença da raiva. Bem, hoje aqui em Paris, no instituto que leva o nome de Pasteur, pesquisadores estão trabalhando duro em um novo medicamento. Eles esperam que ajude a curar uma epidemia moderna, a epidemia de AIDS. Era a França na vanguarda, né? À frente, já desde 1983. Eles isolaram o vírus, que deram o nome de LAV, ou LAV. Depois se chamou HTLV3 e mais tarde HIV/AIDS. Em 2020, tivemos acesso sem precedentes aos centros de pesquisa franceses. Graças a esses cientistas, e talvez às descobertas simultâneas de equipes de nossos próprios pesquisadores, agora sabemos que a AIDS é causada por um vírus. É transmitida por contato sexual íntimo, por agulhas sujas usadas por viciados em drogas, por mães infectadas para seus filhos ainda não nascidos e por transfusão de sangue. A principal abordagem de tratamento usada pelos franceses é um medicamento antiviral. Existem medicamentos semelhantes sendo testados nos Estados Unidos, mas apenas um punhado de nossas vítimas de AIDS pode se inscrever nesses projetos ainda altamente experimentais. Daí, a peregrinação a Paris. É o desejo nascido do desespero de ser tratado com um medicamento chamado HPA23. Os franceses desenvolveram um medicamento antiviral que atraiu americanos como Paul Hudson, Bob White, Steve Sanderson e, aparentemente, Rock Hudson para Paris. Temos sinais que indicam que devemos prosseguir com esse trabalho. Mas, infelizmente, eu vou trazer um fato histórico aqui para vocês. O HPA23, ele se mostrou ineficaz e também altamente tóxico. Ele não salvou aquelas vidas. E eu não vou chamar nem de corajosos esses pacientes que iam até Paris para experimentar essa medicação que vocês viram na reportagem que era para poucas, né? Mas era a única solução que eles tinham. E, na verdade, esse movimento forçou para que a ciência avançasse em pesquisas, já que esse medicamento não foi eficaz. É diretora científica da Home Palanque, empresa francesa que espera comercializar o HPA23/3A. Você está otimista? É uma cura para a AIDS. Estamos nos organizando para tentar dar uma resposta mais clara em um futuro próximo, mas ainda não sabemos se isso representa uma cura para a doença. Tive um pesadelo 2 noites atrás, quando estava em uma aula de pacientes com AIDS. Havia 4 pessoas em um quarto.
Todos nós tínhamos AIDS. Estávamos tão doentes quanto o outro. E às vezes são sonhos reais que tenho. Acordo às 3 da manhã e me viro. Não há ninguém para conversar sobre isso. Isso é parte do que é horrível em estar aqui longe do seu sistema de apoio. O que tenho visto enquanto estou aqui e nos Estados Unidos é que as pessoas desaparecem lentamente até se tornarem fantasmas de quem eram. Se você pudesse tentar projetar uma doença que fosse a mais... Eu também perdi amigos, pessoas pro HIV/AIDS, e de fato era isso mesmo. Você não via mais a pessoa e de repente você descobria que ela havia falecido. E muitas vezes a família não comunicava, vizinhos, amigos, porque tinha todo esse estigma do preconceito, do que as pessoas iam dizer. Também era uma época que as pessoas não se assumiam, então falecer de HIV/AIDS significava também ser LGBT, algo que a família também queria esconder. Então tinha todo esse estigma, todo esse preconceito, que deixava a coisa ainda mais pesada. Horrível das doenças. Essa teria que ser uma das candidatas, porque não é como se afetasse apenas uma parte do corpo. Ela pode aparecer no seu corpo a qualquer momento. Na cabeça, na perna, no braço, no intestino, nas costas, nos olhos, em qualquer lugar. Então, você está constantemente em alerta, constantemente se observando para ter certeza de que não tem uma nova infecção ou que algo mais não aconteceu. Eu não vou tão longe. Eu tenho certeza de que vou viver. Isso é aqueles 20% de mim que pensam que eu não vou. Eu não vou acabar dessa forma. E eu acordo percebendo que sou um em 10 mil, um em mil que pode fazer esse tratamento agora. Quer dizer, há uma parte de mim que é incrivelmente culpada pelas pessoas que estão morrendo em casa, porque eu tive a oportunidade de vir aqui e elas não vieram. O governo poderia vir e falar com o Instituto de Postura. Os pesquisadores nos Estados Unidos poderiam entrar em um avião, assim como eu fiz, vir aqui e falar com eles. Eles fizeram isso? Os franceses foram a Washington todas as vezes. Em 2020, soubemos que no final de setembro ou início de outubro, o HPA-23 estará disponível em caráter experimental nos Estados Unidos, juntando-se aos 3 medicamentos que já estão sendo testados aqui. Mas o fato é que haverá problemas sérios. Este é um especialista de Nova York, Dr. Michael Lang. O ponto principal é que existem 4 medicamentos que podem funcionar na inibição deste vírus e não estamos preparados para testar nenhum deles. Não temos... Ali eles falam que iam liberar a medicação em setembro ou outubro, mas como eu disse para vocês anteriormente, ela não apresentou nenhuma eficácia e então, por esse motivo, ela não chegou a ser liberada. As instalações nem os laboratórios para monitorar os pacientes que deveriam receber esses medicamentos. O fato de uma celebridade internacional ter contraído esta doença, creio eu, fará com que as pessoas fiquem mais cientes do que está acontecendo neste país. E esperançosamente disponibilizará fundos para algo que, na minha opinião, deveria ter sido criado há vários meses. Quando esta doença terrível for finalmente derrotada, como certamente haverá muito crédito para pesquisadores de ambos os lados do Atlântico. Ainda assim, sempre haverá algo errado no fato de um grupo de cidadãos americanos, pessoas doentes, sentirem que era necessário vir até a França para ter uma esperança de melhora. Certamente esperamos o melhor para Rock, sabe, no tratamento e no avanço. Sempre Ali no final, o repórter escancara o quanto o governo dos Estados Unidos ele não estava preocupado com essa doença, o quanto a intolerância, o preconceito e a burocracia dificultavam para que esse tratamento, mesmo que não fosse eficaz, ou qualquer outra forma de pesquisa, chegassem até essas pessoas no país onde elas residiam. A sociedade simplesmente virou as costas. O presidente da época, o Ronald Reagan, demorou anos para pronunciar a palavra AIDS. Ou seja, essa omissão governamental custou vidas preciosas. Também esse tipo de comportamento acabava afetando outros países, o nosso, que sempre e até hoje é influenciado por decisões dos Estados Unidos. Uma época onde a saúde era guiada pelo preconceito moral e o resultado foi essa tragédia. Não parece bom, mas sempre é esperado. Sabe, há tanta coisa assustadora e deprimente sobre esse assunto em geral. Há algo que pode ser considerado uma boa notícia no horizonte. Difícil manter-se otimista quando o número de casos aproximadamente dobra a cada ano.
Mas houve avanços drásticos. Sabe, quando você considera o fato de que a síndrome da AIDS, essa doença só foi identificada há 4, 5 ou 6 anos no máximo. Já identificamos o vírus que causa a doença. Um avanço tremendo. Temos o exame de sangue para detectar os anticorpos para proteger o sangue, o suprimento de sangue da nação. Esses são avanços tremendos e aconteceram em um período de tempo relativamente curto. Elas são por si só milagres. Então, embora não tenhamos uma cura, não temos uma vacina, houve primeiros passos impressionantes. Sim, esse fato por si só aponta para o fato de que pode haver doenças incuráveis, mas não existe uma doença literalmente sem esperança, porque o fato de que o progresso está sendo feito significa que há alguma esperança. Bem, eu não acho que isso seja incurável. Sim. Eu não acho. Eu quero te perguntar isso. Você acha que a identidade das primeiras vítimas, e estou falando agora dos grupos que deveriam ser limitados a homossexuais? Vocês perceberam que ao longo do documentário se falava em 2020. E eu e o Maico, a gente até pausou aqui a reportagem, ficamos analisando como o Maico é professor de inglês, ele entende, ele viu, ouviu a tradução várias vezes, a gente acabou não entendendo o que era esse 2020. E ele até disse, então tira essa parte do documentário, que eu acabei não tirando, e agora eu descubro. 2020 é o nome do programa. Sabe, a todo grupo teve alguma coisa a ver com o ritmo das ações do governo, sabe? Pode haver alguma dúvida sobre isso? A AIDS ganhou mais publicidade desde que Rock Hudson foi declarado uma vítima da AIDS do que nos 2 anos anteriores, na minha opinião. Aí eles começaram a se Intolerância, antenar. burocracia e orçamento. Porque os afetados eram uma minoria. Homossexuais viciados em drogas, pessoas muito impopulares. Não tenho dúvidas de que a resposta do governo federal foi letárgica, foi apática, foi relutante. O presidente dos Estados Unidos, que Deus o abençoe, ainda não mencionou a palavra AIDS em público. É uma doença que infelizmente já tirou a vida de quase 12 mil pessoas neste país. Você acredita nisso? Porque há uma mudança agora. O fato de Rock Hudson ter a coragem de tornar isso público pode mudar a atitude da imprensa em relação às pessoas de grande visibilidade que têm a doença e no futuro... Espero que sim. Sim, espero que sim. Obrigado, Heraldo. E assim termina essa reportagem que nos dá um nó na garganta, lá de 1985, que serve para lembrar o quanto a ciência avançou. Aqueles pacientes de 85 não tinham opções. A primeira medicação que foi fazer um certo efeito foi o AZT, que só chegou em 1987. E o coquetel, o chamado coquetel, ele só foi chegar em 1996. E hoje a gente tem essa mandala de prevenções que auxilia para que pessoas vivam completamente saudáveis, que levem uma vida completamente normal, que podem fazer qualquer atividade, tendo uma qualidade de vida idêntica a uma pessoa que não tem o vírus. E todos esses jovens que apareceram aí na reportagem, o Rock Hudson, foram vítimas de um momento sombrio da nossa história. Aqui no Brasil, nós também perdemos grandes personalidades, grandes pessoas, amigos, familiares. E acho que rever essa reportagem não é só apenas rever o passado, mas sim honrar a memória de quem lutou numa época onde não havia esperança. Também valorizar a ciência, o SUS. Palmas pro SUS, né, gente? Que salva vidas diariamente, um sistema gratuito, nosso, brasileiro. E que até pouco tempo atrás tivemos um governo que fez cortes de verba destinadas ao HIV/AIDS, deu declarações polêmicas e provocou um verdadeiro desmonte institucional. Nem mesmo os insumos, o gel, o preservativo, estavam sendo distribuídos nos postos de saúde dessa época. Então é muito importante, nesse ano, a gente saber votar em alguém que realmente esteja preocupado com a saúde pública. E não tem a mesma atitude que o presidente dos Estados Unidos teve lá no passado. A gente não pode deixar esse tempo nebuloso voltar, fazer parte das nossas vidas. Se você me assistiu até aqui, gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o like. Se não deixou lá no começo, deixa agora, se inscreve aqui no canal. É muito importante essa sua ajuda. Compartilhe o vídeo, comenta, faça tudo o que é possível para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Para que essa reportagem que me impressionou e que eu acredito que também impressionou você lá de 1985, reverbere nessa rede que é o YouTube. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Faça parte do Clube do Ketito, que é meu clube de membros. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado. Até o próximo vídeo
E você sabe, eu conto contigo.